Hoje em dia as pessoas têm a necessidade de relacionar qualquer problema, né, relacional, quando há uma certa adversidade, com narcisismo, né? E hoje é o que se fala, né, muito é sobre narcisismo. Então qualquer adversidade que você vai ter com o outro, tocante às suas vontades e necessidades, sempre se tratará o outro como o narcisista, o egoísta. Mas quem pode diagnosticar isso, na verdade, é somente um psicólogo ou um psiquiatra, né? Pessoas que são relativamente formadas na área. Interessante que algumas pessoas, por exemplo, se relacionam com outras pessoas, né, que têm o transtorno de personalidade limítrofe e borderline, né, e chamam até mesmo a outra pessoa de narcisista, por mais que alguns sintomas sejam similares, há algumas discrepâncias, até quando se fala, na verdade, de uma pessoa que tem o transtorno de personalidade limítrofe e borderline. Então, quando você for se relacionar com alguém, né, que aparenta, na verdade, ser totalmente, vamos dizer assim, problemática, porque na verdade todos os seres humanos são problemáticos, né? O termo normal, na verdade, é apenas uma nomenclatura social, porque se você conhecer uma pessoa de perto, como diz o próprio Milo Fernandes, que quando você conhece realmente uma pessoa, você vê que essa pessoa é tão igual quanto você, né? Então as pessoas são maravilhosas quando nós não conhecemos, mas quando se relacionamos com essas pessoas, verificamos que essas pessoas muitas vezes têm um problema similar ao nosso, ou até diferente, né? Mas que às vezes tem o mesmo sintoma, parece ter, mas sim há algumas discrepâncias. Então hoje eu gostaria de falar, né, do transtorno de personalidade borderline ou limítrofe, né? Interessante que há alguns sintomas que as pessoas possuem, por exemplo, que seria a instabilidade emocional, né? A pessoa também tem uma imagem instável de si mesmo, tem a impulsividade nas relações extremamente, né? Ou seja, a pessoa que tem o transtorno de personalidade ou limítrofe ou borderline, o seu relacionamento é extremamente frágil, porque ela tem um medo, né, intenso de abandono. Então, a pessoa que tem o transtorno de personalidade limítrofe e borderline, ela tem um medo muito grande de ser rejeitada, porque tem uma autoestima tipicamente frágil. E essas mesmas pessoas têm o costume de se sentirem totalmente vazias ou sem valor. E além disso, né, as pessoas que têm o transtorno, elas experimentam episódios de raiva, intensa raiva, isso variando de caso para caso, tá? Porque cada pessoa tem a sua singularidade, mas os padrões são repetidos, né? Por exemplo, a pessoa experimenta episódios de extrema raiva, mudança de humor abruptas, né? De manhã está alegre e à tarde está triste. E a pessoa tem alguns comportamentos que é tipicamente suicidas, né? Então, esse tratamento ele é diagnosticado quando os sintomas interferem na vida de uma pessoa. Por exemplo, todo mundo tem os seus problemas, mas ele começa a se tornar um certo tipo de transtorno quando você tem problema, por exemplo, de se relacionar consigo mesmo, com suas próprias questões existenciais e com o outro. Então, quando quebra um ritmo saudável de relacionamento para consigo mesmo, né, e para com o outro, é uma espécie de transtorno, porque a palavra transtorno é aquilo que repete. Trans vai além, né, e torno volta. Então é um ciclo totalmente repetitivo. Então, quando algo começa a atrapalhar a sua vida no trabalho, a sua vida na família, né, ou a sua vida nos relacionamentos, nas amizades, vamos dizer assim, é diagnosticado como transtorno, qualquer transtorno que seja, né?
Mas acerca do transtorno borderline ou limítrofe, na verdade, ele pode ser tanto causado, né, por fatores tanto biológicos, ambientais e genéticos, né? Há alguns estudiosos que sugerem que a doença pode ser causada por uma disfunção no cérebro, né? dentro, do, dentro do sistema nervoso simpático e endócrino. Então, a pessoa também pode ter uma certa, como é que eu posso dizer assim, uma predisposição genética, né? Então, por isso que a pessoa muitas vezes não compreende os próprios sentimentos, né? Então, a palavra limítrofe, né, ela vem do latim, que significa limite, ou que significa fronteira, né? Então, as pessoas chegam num extremo tão grande que as pessoas não conseguem, por exemplo, lidar com esses sentimentos até mesmo de dissociação. A pessoa fica totalmente aéreo. Mas o que a neurociência ela diz a respeito? Interessante é que a neurociência ela tem investigado a relação, né, entre o transtorno de personalidade borderline ou limítrofe, que seria alguns sistemas, né, de neurotransmissores, que seria a serotonina e a dopamina, né, que ela tem algumas alterações, né, dentre elas, para contribuir para a instabilidade emocional e a impulsividade. Por quê? Porque a serotonina ela é o hormônio que regula, né, o sono, o humor, o estresse e o apetite. E a dopamina ela regula a emoção, a cognição, né, e a motivação. Então a neurociência ela está investigando, por exemplo, que a impulsividade, né, da pessoa que tem um transtorno de personalidade borderline ou limítrofe, né, ela está, na verdade, associada a uma certa diminuição dentro da amígdala, né, que é uma região, né, do cérebro que é envolvida na regulação das emoções, né, e da resposta ao medo, né? Então você vê que, por exemplo, a amígdala é um pouco menor, né, e o fato disso, os hormônios, né, que produzem, por exemplo, a serotonina e a dopamina, né, se tornam totalmente desregulados, né? Então, ou a pessoa tem um profundo sono, né, ou tem um humor muito alterado. De manhã tem uma emoção, à tarde a outra, né, e o apetite totalmente desregulado, né? O interessante das pessoas que têm o transtorno, né, de personalidade limítrofe e borderline, essas pessoas têm o córtex, na verdade, pré-frontal, né, que está envolvido no controle cognitivo e emocional, tem menor atividade nessa região do cérebro, o que pode contribuir, né, para a dificuldade de regular as próprias emoções e os seus comportamentos, que são totalmente impulsivos, né? Então, é por isso que as pessoas têm esse problema emocional, né? Ou seja, suas emoções são tipicamente exageradas quando se encontra, na verdade, com certos problemas. Tem problema a se dar com as adversidades, um medo de abandono. Então, esses sentimentos são totalmente desregulados. Então, os seus estímulos, na verdade, são totalmente aversivos. Então, por isso que essas mesmas pessoas procuram uma espécie de automutilamento, e seus comportamentos são totalmente autodestrutivos, né? Então, o correto é a pessoa, por exemplo, buscar, né, um profissional da área, um psicoterapeuta, né, um psicanalista e um psiquiatra, né, para a pessoa poder fazer a terapia, na verdade, comportamental, né, e fazer, na verdade, os exames periodicamente, e também tomar as medicações propícias. Muitas vezes as pessoas acreditam que, na verdade, que não precisam de tomar, na verdade, medicamentos para alterar, né, o comportamento. Por quê? Porque o nosso cérebro, na verdade, como ele regula todo o nosso corpo, então qualquer disfunção entre os hormônios, entre serotonina e dopamina, na verdade, altera todo o nosso comportamento. Então nós, na verdade, somos a expressão daquilo que passa no nosso cérebro. Então sempre é necessário
né, tomar medicações de acordo, né, com o médico e o especialista que você está passando. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza se inscrevam no canal, apertem o botão das notificações e comentem os vídeos, né? E como sempre eu agradeço o carinho e a atenção de todos que têm contribuído para o crescimento desse nosso pequeno canal, e até a próxima.